Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Romper da Aurora. No vídeo de hoje, vamos narrar a história A Viagem para Casa, de Michael Thomas e os Sete Anjos. Introdução. A leitura do livro número 5, Criar um, e A Viagem para Casa, a história de Michael Thomas e os Sete Anjos. Quem é Crion? Crion é uma entidade amorosa e gentil que está atualmente na Terra para nos ajudar na mudança para uma energia maior, a qual chamamos de Nova Era. As palavras de Crion mudaram a vida de várias pessoas e trouxeram amor e luz aos lugares mais escuros e recônditos do nosso ser interior. O enredo desta parábola foi inspirado por Crion e escrito por Léo. Na introdução, no dia 8 de dezembro de 1996, Léo sentou-se diante de mais de 500 pessoas em Laguna Hills, Califórnia, durante o encerramento de um seminário e numa sessão de contação de histórias, que durou cerca de 1 hora. A Viagem para Casa, de Michael Thomas, foi apresentada como um caminho nascido do desejo de um ser humano cansado da Terra de se juntar à sua família espiritual e retornar para o lar. O próprio nome Michael Thomas representa os atributos sagrados e incríveis de Arcanjo Miguel, Michael, e as velhas energias de São Tomé, Thomas, o incrédulo. Esta combinação representa muito do que sentimos como seres espirituais, embora sempre duvidando da nossa capacidade para nos movermos para frente em direção ao novo milênio. O livro apresenta novas demandas espirituais de crescimento e desafios ameaçadores. O caminho de Michael para o lar revela, aos poucos, uma aventura através de 7 casas coloridas, cada uma ocupada por um grande anjo. Cada casa representa um atributo da nova era, como sabedoria, ensinamento, bom humor e uma visão interior daquilo que Deus quer sobre nós mesmos. Ganhamos-nos também uma visão de como as coisas funcionam enquanto nos movemos através do novo paradigma da nova era. Avançando para uma movimentação e surpreendente final, o caminho de volta para casa de Michael Thomas revela aos homens uma mensagem cheia de instruções de amor vindas de uma fonte espiritual que frequentemente deseja lavar nossos pés. Se você alguma vez já perguntou a Deus o que deseja que eu saiba, a resposta talvez seja o que está aqui. Junto com Michael, na sua excitante caminhada, pode ser que você lembre-se do seu próprio caminho. Esta obra é dedicada àqueles que compreenderam que os homens têm o poder de mudar suas vidas e que as coisas nem sempre são o que parecem. Capítulo 1 Michael Thomas Em pedaços de acrílico preto, ou voaram em todas as direções, enquanto Mike empurrava com força demais a caixa de entrada de papéis contra a parede do cubículo, que era seu escritório de vendas. Este ano, outro exemplo de um objeto inanimado estava suportando o impacto da raiva crescente de Mike perante a situação em que vivia. De repente, uma cabeça levantou-se acima da planta artificial empoeirada à sua esquerda. "Está tudo bem por aí?" perguntou John do cubículo anexo. As paredes de cada cubículo eram altas, apenas o suficiente para permitir que cada pessoa achasse que tinha o seu próprio escritório. Mike colocava diversos objetos altos na sua escrivaninha para eludir o fato de que os colegas de trabalho estavam permanentemente a apenas 1,5 metros de distância, todos fingindo estarem sozinhos no seu espaço e tendo conversas particulares. O brilho da luz fluorescente vinda do teto acima dos cubículos banhava Mike e os colegas com aquele tipo de falsa iluminação encontrada apenas em empresas e indústrias, dissolvendo o vermelho do espectro visual, tornando tudo pálido e sem cor. Apesar de viver na ensolarada Califórnia, a falta de sol fazia com que tudo parecesse ainda mais público. "Nada que uma viagem às Bahamas não cure", respondeu Mike, sem olhar para a planta através da qual a cabeça estava aparecendo desde ontem. Ele encolheu os ombros e voltou à sua conversa ao telefone, mesmo que as palavras tivessem escapado dos seus lábios.
sabendo que nunca iria às Bahamas ganhando o salário de um vendedor que trabalhava nas minas de carvão, como os empregados chamavam a fábrica onde trabalhavam. Mike começou a recolher os pedaços da bandeja de acrílico que havia estilhaçado e suspirou. Era algo que estava fazendo muito ultimamente, questionar o objetivo da sua vida. Por que ele não sentia energia ou incentivo para melhorar sua vida? Seu olhar parou no ursinho de pelúcia que exibia a mensagem "Abraço, amigo". Ao lado do ursinho estava um gibi, sua história em quadrinhos preferida, que mostrava um pássaro azul da felicidade, mas, ao contrário, ele estava lidando com uma galinha da depressão. Não importando quantos sorrisos ele pendurasse nas paredes do escritório, Mike continuava a sentir-se bloqueado. Estava levando uma existência parecida com a de uma máquina de fotocópia, todo dia se repetia sem propósito. A frustração e a impotência que sentia o deixavam com raiva e deprimido, e os sinais começaram a aparecer. Seu supervisor já tinha reparado nisso. Mike tinha 30 e poucos anos, e como várias outras pessoas no escritório, fazia o que era preciso para sobreviver. Era o único emprego que encontrara onde não precisava se preocupar muito, apenas desligar-se durante 8 horas do dia, voltar para casa, dormir, tentar pagar as contas pendentes durante o fim de semana e regressar ao trabalho na segunda-feira. Mike percebeu que só conhecia o nome de 4 pessoas entre as 30 que trabalhavam naquele escritório em Los Angeles. Não se importava com isso e assim ficou. Passou cerca de 1 ano desde o momento em que ocorreu aquele problema emocional, que feriu seu coração para sempre. Nunca havia compartilhado essas memórias com ninguém, mas elas invadiam sua cabeça quase todas as noites. Mike vivia sozinho, com exceção do seu solitário peixe. Sempre quis ter um gato, mas o senhorio não permitia. Sabia que estava no papel da vítima, mas sua autoestima estava sempre em baixa. Continuava massageando a ferida que sua vida se tornará, mantendo-a intencionalmente aberta e sangrando para se amparar nela. Não tinha mais nada que pudesse fazer e sabia que não dispunha da energia para mudar as coisas, mesmo que quisesse. Deu o nome de gato ao peixe só por brincadeira e conversava com ele sempre que chegava em casa ou antes de sair para o trabalho. "Mantenha bem", dizia Mike para seu amigo, quando sair. É claro que ele não respondeu. Capítulo 2 – Michael Thomas. Com cerca de 1,90 m de altura, Mike metia respeito. Por isso, seu sorriso largo tinha um charme que desarmava todos os pré-julgamentos que alguém pudesse fazer com base na sua estatura. Não foi por acaso que se viu trabalhando pelo telefone, onde os clientes não pudessem vê-lo. Era uma forma de negar propositadamente seu melhor atributo, quase uma prisão autoimposta, permitindo-se afundar no melodrama da sua situação atual. Mike sobreviveu devido às suas habilidades pessoais, mas raramente as usava, a não ser quando era necessário por questões de trabalho. Não cultivava amigos por opção, e no atual estado de ânimo, o sexo oposto nem existia para ele. Apesar de que as mulheres, de certo, tenham gostado dele, seus colegas de trabalho diziam: "Mike, quando foi a última vez que teve uma namorada? Não precisa sair e encontrar uma boa moça e mudar essa mentalidade." Depois, todos eles voltavam para suas casas, suas famílias, cachorros e filhos adoráveis. E um outro também teria um peixe, mas Mike não conseguia imaginar como poderia começar o processo de reconstrução da sua vida amorosa perdida. Decidiu que não valia a pena, dizia para si mesmo. Encontrei a minha metade muito cedo, só que ela não sabia disso. Naquela altura, estava muito apaixonado, sentindo todas as expectativas que vêm com o amor. Ela, por outro lado, estava apenas se divertindo. Quando finalmente isso se tornou óbvio, foi como se todo o futuro,
que parecia promissor, murchasse e desaparecesse. Ele amava com uma paixão singular e, segundo acreditava, sentiria apenas uma vez na vida. Gastara todo o seu amor com ela, e ela o rejeitou. Criado pelos pais numa fazenda na pequena cidade de Blue Heart, no Minnesota, a mãe tinha escapado de uma situação que considerava sem saída: cultivar produtos que ou eram comprados por países estrangeiros ou armazenados indefinidamente em silos enormes devido à superprodução. Desde muito cedo, descobriu que a vida de fazendeiro não era para ele, nem mesmo seu país parecia valorizar essa profissão. Além disso, ele achava que não poderia aguentar o cheiro de tudo que o rodeava. Preferia trabalhar com pessoas em vez de com animais e tratores. Tinha sido um bom aluno e era absolutamente o melhor em qualquer coisa que envolvesse interação com outras pessoas. Acabou por trabalhar em vendas, o que era uma coisa natural para ele. Não teve problemas em encontrar um emprego como vendedor de uma série de produtos e serviços que podia representar com honestidade, e as pessoas adoravam comprar coisas de Mike. Capítulo 3 – Michael Thomas. Olhando para o passado, para o que seus pais, agora mortos, tinham deixado, Mike percebeu que uma coisa ficou arraigada nele: a sua crença em Deus. Grande coisa esse sentimento agora, pensava amargamente Mike. Era filho único, seus amados pais tinham morrido em um acidente de viação alguns dias antes do seu 21º aniversário. Continuava chorando a perda e mantinha vista nas fotos para se lembrar de como tinham vivido e de como tinham morrido. Apesar de tudo, continuava a ir à igreja e seguia o culto, ao menos por mera formalidade. Quando o padre o questionava sobre seu estado espiritual, Mike admitia abertamente a fé e a crença na sua natureza espiritual. Estava certo de que Deus era justo e amoroso, embora não estivesse muito perto dele no momento, pelo menos nos últimos anos, para dizer a verdade. Rezava sempre por uma situação melhor, mas tinha pouca esperança de que as coisas realmente mudassem. A mãe, que não era propriamente bonita, mas era atraente, ajudava a postura altiva do pai. As mulheres achavam-no irresistível. Seu sorriso cintilante, o cabelo loiro, o queixo quadrado e os profundos olhos azuis eram cativantes. Tinha intuição e percebia que era um homem íntegro, por isso confiavam nele imediatamente. Dispuseram-se de diversas oportunidades para se beneficiar indevidamente de várias situações, tanto nos negócios quanto no romance, mas nunca se aproveitou disso. Era um produto da consciência firme dos fazendeiros, um dos únicos atributos valiosos que carregou da sua infância na sua cidade natal. Era incapaz de mentir e entendia intuitivamente quando os outros precisavam de ajuda. Abria as portas para as outras pessoas ao entrar e ao sair do supermercado, respeitava e conversava com os mais velhos e sempre dava aos pedintes, fossem homens ou mulheres, a moeda que pediam, mesmo que suspeitasse que poderia ser gasta em bebidas. Sentia que todos deveriam trabalhar em conjunto para melhorar as coisas. Nunca entendeu por que razão, na cidade que tinha adotado, as pessoas não conversavam nem se encontravam com os vizinhos. Talvez não precisassem de ajuda por causa do excelente clima. É irônico, pensou, seu único modelo feminino de mulher era a mãe. Portanto, tratava as mulheres com o tipo de respeito que tinha aprendido com aquela mulher sensível e maravilhosa de quem tanto sentia falta. Parte da sua tristeza agora derivava do sentimento de ter sido traído no único relacionamento real que teve. Mas, na verdade, a experiência foi apenas o resultado de um choque cultural. O que era esperado de uma pessoa não foi concedido, e vice-versa. A garota da Califórnia tinha destruído seu coração ao seguir o que acreditava ser a verdade sobre o amor. Porém, Mike não via as coisas assim, receberá outro tipo de educação e não tolerava opiniões diferentes sobre o amor.
Capítulo 4 A viagem para casa. E é assim que a nossa história realmente começa. Ali estava Michael Thomas, com a autoestima em baixa, regressando a casa numa noite de sexta-feira, pronto para se recolher no seu apartamento, uma espécie de estúdio de apenas 2 cômodos e um banheiro anexo. Já parou na mercearia para comprar alguns suplementos de que precisava para sobreviver nos próximos dias. Há muito tempo, descobrira que podia fazer render o dinheiro se comprasse as marcas genéricas e usasse sabiamente seus vale-compras. A manutenção era a verdadeira chave para sua simplicidade. Se não comesse muito, comprava comida enlatada, que não precisava ser cozinhada. Assim, economizava no preço do gás e evitava pagar muito pelo consumo de energia elétrica. Esta prática o deixava desnutrido, com fome e sem sobremesa, o que servia muito bem ao seu propósito de se sentir como uma vítima. Além disso, descobriu que, se comesse todos os alimentos diretamente da embalagem, junto da lava-louças, não precisava lavar qualquer prato. Assim, ele se gabava de como tinha resolvido o problema junto de John, seu colega de serviço e único amigo. Sabendo dos atos de Mike, João comentou, de brincadeira: Mike, você daria um jeito de não fazer nada e viver até os 100 anos, indo morar no abrigo mais próximo de um rio. Disse isso e deu uma palmada nas costas do amigo. Mike, no entanto, pensou seriamente em considerar a questão. Quando saiu da mercearia e foi para casa, já estava escuro. Uma neblina espessa ameaçava a chuva o dia todo. Tudo estava escorregadio e brilhante, a luz artificial dos candeeiros de rua refletia nos degraus da entrada do apartamento. Feliz por viver no sul da Califórnia, Mike sempre se lembrava dos invernos rigorosos em Minnesota, onde cresceu durante a juventude. Sentia uma paixão pela Califórnia e jurou a si mesmo que escaparia do castigo daquele clima. Toda a gente simplesmente aceitava isso. Ele se perguntava, como a mãe, como era possível alguém viver em um lugar onde se pode morrer congelado em 10 minutos. A mãe, olhando para ele, limitava-se a sorrir e responder: As famílias ficam onde têm suas raízes, sabes? Além disso, este lugar é seguro. Esse era o seu irmão de sempre, sobre como Los Angeles era uma cidade perigosa e como Minnesota era agradável. Isso só fazia sentido se a pessoa não considerasse a morte por congelamento. Mike não conseguia convencê-la de que o perigo dos terremotos, como uma loteria, poderia ocorrer durante a sua vida ou não. Os penosos invernos em Minnesota, brincando todos os anos, eram uma ocorrência cíclica e se podia esperar com toda a certeza. É inútil dizer que Mike saiu da sua cidade natal assim que terminou os estudos secundários, mudando-se para a Califórnia para frequentar a faculdade. Usou suas capacidades de vendedor para financiar pessoalmente tudo o que fez. Agora, porém, desejava ter ficado mais tempo em casa para estar com sua mãe e seu pai. Durante os anos que antecederam o acidente, achava que, na sua necessidade de escapar do frio, se privara do convívio com eles. Por isso, sentia-se egoísta e infeliz. Capítulo 5 A viagem para casa. Na penumbra, Mike subiu os degraus da frente até o andar do seu apartamento e procurou as chaves. Balançou o saco da mercearia e colocou a chave na fechadura. A chave entrou normalmente, mas foi aí, na noite daquela sexta-feira, que o normal acabou para Michael Thomas. Do outro lado da porta, havia um presente potencialmente uma parte do destino de Mike. Algo queria mudar a sua vida para sempre. Devido à moldura deformada da porta, Mike aprendeu a usar o peso do corpo para ajudar a abrir a teimosa fechadura do quarto. O resultado era a porta sendo aberta sempre à força, mas Mike havia aperfeiçoado o método de segurar o saco da mercearia apoiado no quadril,
deslizar a chave na fechadura, virando-a e empurrando-a com o pé ao mesmo tempo. Esta manobra exigia um certo balanço dos quadris, e embora dessesse resultado, John, seu amigo, tinha comentado que era algo muito estranho de se ver. A obstinada porta abriu com o impacto dos quadris de Mike, assustando o ladrão que estava dentro do quarto às escuras. Com a rapidez de um gato e anos de experiência lidando com o inesperado, o estranho, um palmo mais baixo que Mike, atirou-se instantaneamente para frente, agarrou-lhe o braço e o puxou para dentro da sala. Como a inusitada forma de abrir a porta já o desequilibrava, foi fácil para o ladrão desarmá-lo, apesar da desvantagem física. As compras foram atiradas com tanta força contra a parede oposta que as tampas das embalagens abriram-se. Antes de alcançar o chão, Mike, surpreendido e com todos os sinais de alarme soando em seu corpo, ouviu a porta se fechar atrás de si. Vendo o ladrão do lado de dentro, reparou que sua cara iria direto a um pedaço de vidro partido, resultado da janela estilhaçada por onde o pequeno homem havia entrado. Este é um daqueles momentos que ficam gravados, é como se o tempo parasse e o andar se tornasse lento. Mas tal não foi o caso de Michael Thomas. Os segundos voaram, um tempo compacto e nem voando, criando um grande pânico. O homem que arrombara o apartamento estava determinado a continuar a sua busca e remover o aparelho de TV e o estéreo, certamente não se importando com o que aconteceria com a sua vítima. Capítulo 6 – A viagem para casa. Assim que Mike caiu no chão, o ladrão, com as mãos suadas, já estava em cima dele. Parecia que um torno lhe apertava o pescoço, seus grandes olhos estavam somente alguns centímetros dos de Mike, e ele podia sentir e cheirar o óleo quente e pesado do ladrão no seu rosto e o peso dos quadris no seu estômago. Reagiu instintivamente, como qualquer outra pessoa que estivesse para morrer, e tentou um golpe que se vê em qualquer filme de segunda classe, apesar de sua desorientação. Atirou a cabeça para a frente com toda a força contra o ladrão, e funcionou. O assaltante, surpreso com a força do movimento, relaxou um pouco as mãos, o que permitiu que Mike rolasse rapidamente para o lado e tentasse se levantar. Antes de se equilibrar, no entanto, o ladrão atacou novamente. Desta vez, aplicou um forte soco no estômago, o que fez Mike praticamente ser arremessado para cima com o impacto. Ele caiu de costas sobre a sua esquerda e bateu brutalmente contra algo grande que vagamente parecia ser o aquário. Um barulho terrível. O móvel, o aquário e o solitário peixe misturaram-se com as compras no chão daquela pequena sala. Mike sentia muitas dores e estava sem fôlego. Seus pulmões estavam em fogo pela falta de oxigênio quando, com os olhos esbugalhados, viu uma bota que parecia maior que o estado de Montana vindo na sua direção. O assaltante agora estava sorrindo. Aconteceu tudo muito depressa. A bota encontrou o alvo e Mike sentiu e ouviu os ossos da garganta e do pescoço fazendo um barulho horrível. Engasgou-se com horror, sabendo que a passagem de ar estava danificada e, talvez, até a coluna vertebral. Todo o seu corpo reagiu ao pulsar no pescoço. Mike entrou em choque ao sentir a realidade da situação. A morte estava perto. Tentou gritar, mas a voz não saía. Ele não conseguia respirar e a visão escureceu. Tudo ficou quieto. O ladrão apressava-se a concluir a sua noite de trabalho, não se preocupando com um homem imóvel no chão, quando foi novamente surpreendido por alguém que batia freneticamente na maldita porta do apartamento. O que está acontecendo aí? Está tudo em ordem? Perguntou um vizinho. O ladrão praguejou pela falta de sorte e dirigiu-se rapidamente em direção à janela partida, desimpedindo a saída. Retirou alguns cacos de vidro e, ainda restando, saltou para fora do prédio. O vizinho de Mike, que na verdade nunca tinha se encontrado com ele,
ouviu o som de mais vidro partindo-se e decidiu virar a maçaneta da porta, que estava trancada. Entrou e encontrou o apartamento todo revirado e um homem fugindo pela janela partida. Movendo-se cautelosamente no escuro para evitar a TV e o som estéreo estranhamente colocados no meio da sala, o vizinho acendeu a luz de uma simples lâmpada pendurada no teto. "Meu Deus!" ouviu-se dizendo, com a voz embargada pela comoção. Em um segundo, já estava ao telefone pedindo ajuda. Michael Thomas, seriamente ferido e inconsciente, estava deitado no chão. Na sala, reinava o sossego. Agora, o único som era o barulho do peixe debatendo-se perto da cabeça de Mike, um gato torcendo-se entre os legumes e um monte de comida pré-cozida. Uma mistura repugnante que começava a ficar vermelha ao misturar-se com o sangue e os ferimentos de Mike. A visão. Mike acordou em um lugar desconhecido. Então, com um clarão na memória, lembrou-se de tudo. Pagando ao acaso, seus olhos descobriram que não estava no seu apartamento, nem sequer no hospital da cidade. Olá, tudo estava calmo. De fato, o silêncio era tão constrangedor que começava a ficar nervoso. Não ouvia nenhum outro som, exceto da sua própria respiração. Nenhum carro passava na rua, nenhum barulho de ar-condicionado. Nada, nada. Michael ergueu-se e conseguiu recostar-se na cama. Olhou para baixo e reparou que estava deitado numa estranha cama, que parecia uma marquesa. Não tinha pijama e vestia exatamente a mesma roupa do dia em que fora atacado. Se levantou a mão e tocou no pescoço. O seu último pensamento, enquanto ainda estava consciente, foi de que estava partido, mas, para seu alívio, não detectou nenhum sinal de fratura. Mike, na verdade, sentia-se muito bem, apesar de diversos lugares, e o mais estranho era que não tinha nenhum ferimento ou inchaço no corpo. Mas aquele silêncio estava ficando insuportável por não ouvir qualquer estímulo para os seus ouvidos. A luz era estranha também, parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era de um branco brilhante, um branco tão vazio de cores que feria os olhos. Então decidiu examinar melhor o lugar onde estava. Era assombroso, não estava num quarto e não estava ao ar livre. Só havia ele, a cama e o chão branco, que se estendia até onde podia ver. Não sabia o que estava acontecendo. Estava morto? Não era preciso ser um cientista para reconhecer o que estava vendo e sentindo. Não correspondia a um mundo verdadeiro. Mas por que ainda conservava o corpo? Mike decidiu que aquilo era absurdo. Beliscou-se para ver se sentia dor, e contraiu-se, proferindo um forte ai-ai. "Como te sentes, Mike?" perguntou uma calma voz masculina. Mike imediatamente olhou na direção da voz e viu uma figura da qual não se esqueceria para o resto da sua vida. Sentiu uma presença angelical, uma sensação de grande amor. Era algo que sempre se perguntava primeiro o que sentia e só depois o que via. Realmente tinha o hábito de escrever as suas experiências desta maneira quando era questionado. E naquele momento viu uma figura de branco, ameaçadora e esplendorosa ao mesmo tempo. "São asas isso que estou vendo?" perguntou Mike, enquanto sorria para a visão que tinha à sua frente, achando difícil de acreditar. Era real? "Eu estou morto?" perguntou de forma firme, mas com respeito ao ser que estava à sua frente. "De modo algum", disse a figura. "Isto é apenas um sonho." Michael Gomes, a aparição aproximou-se ainda mais, aparentemente sem andar. Mike viu uma face velada e desfocada do homem em frente à sua cama, mas, de alguma forma, sentiu-se a salvo, seguro e protegido. Tudo o que podia fazer era continuar a conversa. Era uma sensação ótima.
A figura estava vestida de branco, mas não se podia dizer que usava roupa. A vestimenta parecia estar viva e movia-se, configurando-se como se fosse a sua pele. A face era indefinida, mas Mike não conseguia ver nenhuma prega, botão ou vinco onde a roupa acabava e a pele começava. Apesar dessa estranha vestimenta não ser apertada, parecia uma renda flutuando e, por vezes, brilhava de forma vaga e indistinta. Além disso, aos olhos de Mike, esta veste branca parecia misturar-se com a incrível brancura que o cercava, tornando difícil ver onde acabava a figura angelical e começava o cenário dos acontecimentos. "Onde eu estou?" perguntou Mike. Parece uma coisa idiota, mas acho que tenho o direito de fazer essa pergunta. Continua no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo para nos ajudar a trazer mais conteúdos como este. Gratidão! Vamos para o próximo vídeo.